Então, a nossa tarefinha hoje, né, no livro de língua portuguesa, vai ser aqui, ó, página 43. Então, a 43 a seguir. Então, iniciando aqui, nós vamos estar lendo, né, o que está aqui escrito, essa explicação, para a gente relembrar aqui o que a gente já está estudando. Então, primeiro aqui, os substantivos comuns são escritos com letra inicial minúscula, a não ser que venha depois de determinados sinais de pontuação. Os substantivos próprios são sempre escritos com letra inicial maiúscula. Discuta a questão a seguir com os colegas e o professor, depois registre a conclusão da turma. Na hora de escrever, por que é importante saber se a palavra é um substantivo próprio ou comum? Então, por que eu tenho que saber isso? Então, aqui a tia vai dar a sugestão de uma resposta, mas se você chegar a outra conclusão aí, desde que seja de acordo com a nossa pergunta, você também pode estar colocando. Então, eu vou colocar aqui, né? Que é para saber se devo usar letra inicial maiúscula ou minúscula, né? Então, a gente tem que saber, para a gente saber quando se deve usar a letra maiúscula e a letra minúscula. Número 5. Leia o texto da quarta capa do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Esse autor criou muitos personagens, entre eles Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia. Eles fazem parte do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aqui nós temos a imagem da capa do livro, né? Então, está aqui, Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, volume 1. Você quer descobrir como a boneca Emília começou a falar e nunca mais fechou a torneirinha de asneiras? E conhecer de perto Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, neta de Dona Benta, que está sempre inventando novas reinações? Pois então mergulhe nas páginas deste livro, que tem início com a primeira história infantil escrita por Monteiro Lobato. Então, aqui vem, né, a referência bibliográfica sobre o livro aqui. Então, aqui embaixo está assim. O que você sabe sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e seus personagens? Então, no dia do livro infantil, né, nós trabalhamos a história, né? Que falava sobre o Monteiro Lobato, falava sobre esses personagens, né? Que o sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma das primeiras histórias infantis inventadas por Monteiro Lobato, que tem esses personagens que foram citados aqui em cima. Então, você tentar e você vai conseguir lembrar o que nós trabalhamos no dia do livro infantil. Né? Ou então você já conhece também de outras informações aí. Algumas palavras do texto da quarta capa deveriam ter sido escritas com letra inicial maiúscula. Quais? E sublinho. Então, aqui, ó, primeiro aqui, você. Então, por que a palavrinha você aqui deveria estar com letra maiúscula? Ele é um substantivo, no caso aqui, ele é até um pronome, mas ele está começando aqui como um substantivo comum. Então, se ele é comum, realmente ele escreve com letra minúscula, mas aqui em cima foi dito para gente que quando estamos iniciando, então aqui você está iniciando a frase, está iniciando a escrita aqui do texto, então deve-se começar com letra maiúscula, independente se o substantivo é próprio, se ele é comum. Aqui nós temos Emília, porque Emília é substantivo próprio, que é o nome da boneca.
Depois nós temos Lúcia, que é também o nome de outra personagem. Temos aqui Dona Benta, né? No caso, Benta, que é o nome da personagem, né? Podemos sublinhar até aqui, Dona Benta. Então, seria letra maiúscula, porque é nome próprio. E Monteiro Lobato, porque também é um nome próprio. Então, esses aí são as palavrinhas que deveriam estar escritas com iniciais maiúsculas aí nesse texto. Aí, virando aqui a página, né, nós temos a página 44, essa página aqui. Aí veio assim: agora explique por que essas palavras deveriam ter sido escritas com letra inicial maiúscula, ou seja, as que nós sublinhamos lá no texto agora. Então, por que a palavrinha você deveria estar com letra inicial maiúscula lá no texto? Então, a gente pode colocar assim: porque está iniciando o texto, né? Ou no caso, a frase, o texto lá. Emília, por quê? Porque Emília é um substantivo próprio, ou seja, é o nome da personagem. Então, porque é o nome próprio da personagem. Lúcia e Dona Benta, é a mesma resposta daqui, porque, né, são nomes próprios, porque são substantivo próprio, porque são os nomes próprios das personagens. Ou seja, são substantivo próprio. E Monteiro Lobato também. Então, porque é um substantivo próprio. Aí veio aqui a número 6. Releia o título do livro, Reinações de Narizinho. Nesse caso, Narizinho é um substantivo próprio ou comum e por quê? Então, o que a gente vai colocar aqui? Como aqui está com letra maiúscula, então, é um substantivo próprio. Aí tá perguntando por quê, né? Então, porque é o nome, né, da menina ou da personagem aqui da história. Aí veio, escreva uma frase em que narizinho seja substantivo comum. Né? Então, o narizinho aqui refere mesmo ao nariz, né? A parte aí do corpo humano. Então, a gente pode escrever várias frases, por exemplo, o bebê tem o narizinho, né? O narizinho do cachorrinho é bonito. Então, assim, você vai estar aí vendo qual frase você quer escrever aqui. Você vai escolher a sua frase para estar escrevendo aqui. De matemática, no livro, nós vamos fazer a página 34 e 35. Então, a 34 está aqui. Então, vamos lá para as explicações. Pinte os quadros que representam a mesma quantidade com a mesma cor. Então, você vai escolher, no caso aqui, né, as cores aí para poder estar representando. Então, aqui, ó, 725. Então, vamos imaginar que eu vou pintar de amarelo. Então, eu vou pintar 725. Aqui também é 725. 7 centenas, 2 dezenas, 5 unidades, também 725 e 725. Então, aí eu vou pintar da mesma cor esse, né? Esse e esse. Agora, vamos imaginar que vamos escolher a cor verde.
Aí eu vou pintar, né? 7 centenas, uma dezena e 9 unidades, que é 719. Então, aqui de verde, aqui também. Aqui e essa aqui. Então, você vai escolher aí 2 cores de lápis e vai pintando os que representam a mesma quantidade. Represente os números 81 e 18 nos ábacos abaixo. Então, por exemplo, 81. Então, 81 tem aqui uma unidade e 8 dezenas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o número 18. Então, o 18 aqui tem 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma dezena. Quantas unidades vale o algarismo 8 em cada um dos números representados? Então, quantas unidades, né? Então, no 81, o 8 vale... Por exemplo, aqui no 81, esse 8 vale 8 dezenas. Então, ele vale o quê? 80 unidades. E aqui nesse aqui, o 8 vai valer apenas 8 unidades. Então, vamos organizar assim, ó. No 81, o 8 vale 80 unidades. No 18, o número 8, vale 8 unidades. Número 3. Diogo escreveu o número 856 em um papel, conforme representado abaixo. Observe esse número e responda as questões a seguir. Então, 856. Se Diogo trocar a posição do algarismo da unidade com o algarismo da centena, qual será o número formado? Então, por exemplo, eu vou pegar a unidade e pôr aqui na centena e pegar centena e pôr na unidade. Então, vai ficar o número 658. Esse número será menor ou maior que o primeiro número que ele escreveu? Então, vamos olhar pela centena. Aqui a centena valia 8, aqui a centena vale 6. Então, esse número é menor. Agora, na página 35, 4. Ângela estava pesquisando sobre as fábricas de brinquedos no Brasil. Veja as informações que ela encontrou. Quantidade de fábricas de brinquedo no Brasil de 2012 até 2014. Aí ela colocou o ano, 2012, 2013, 2014 e a quantidade em cada ano. Em qual desses anos havia menos fábricas de brinquedos no Brasil? E quantas fábricas havia nesse ano? Então, vamos ver aqui qual foi o ano que deu menos aqui, tá? Então, o ano que deu menos foi 2012, né? Porque 371 é menos que 380 e menos que 378. Então, como que a gente pode colocar aqui? Então, vamos por assim, ó. Em 2012, com 371 fábricas. Uma das maneiras de nos desfazermos dos brinquedos que já são usados, mas é fazendo uma doação. Afinal, mesmo que um brinquedo nos pareça antigo, ele pode permitir que alguém se divirta com ele. Converse sobre esse tema com os colegas e o professor. Então, aí se você, quiser estar doando seus brinquedos para alguém que precisa, algum brinquedo que você já não usa mais, que está conservado, né? Então, você pode aí estar fazendo doações. Número 5. Observe os números das fichas e responda as questões. Nós temos 408, 643, 237, 630, 784, 112, 325 e 500. Qual desses números tem o algarismo 7 nas unidades? Então, vamos lá. Esse aqui, né? Então, seria o 237.
37. Qual desses números é o maior? Escreva por extenso. Então, vamos ver qual é o maior aqui. Ó, nós temos... Então, é a família aqui, né, dos 700, né? Então, é o 784. Só que tá pedindo para escrever por extenso. Então, a gente vai escrever o nome, ó. 784. Qual desses números é o menor? Então, qual que é o menor de todos aqui? 112. Escreva com o algarismo o antecessor e o sucessor desse número, ou seja, esse número aqui que foi o menor. Então, o antecessor dele, que vem antes, seria o 111, e o que vem depois do 112 seria o 113. Qual desses números está entre 345 e 499? Então, vai ser aqui o número 408. Então, 408 está entre 345 e 499.